te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Olá, estamos começando mais um programa feito com você, que é o Essencial. Este programa que hoje, mais uma vez, promete. E eu acredito que vocês devem estar se estranhando, né? O que é que Maura está fazendo no estúdio ao vivo? Olha, vocês estão acompanhando as notícias sobre a pandemia do coronavírus. Todo mundo aí está acompanhando essas notícias com certeza. E sabem que nós devemos colaborar com as orientações das autoridades, porém não podemos parar. Por quê? Porque nós temos um dever ético de cuidar de vocês que estão em casa. O programa é essencial. Então, hoje, a próxima semana, nós não sabemos ainda, porque muita coisa pode acontecer até lá, mas hoje nós vamos conversar sobre um tema que está incomodando quem está em casa com seus filhos, principalmente crianças pequenas, que é como lidar com essas crianças nos tempos de coronavírus. Por isso que eu estou aqui no programa, porque é essencial conversarmos sobre esse tema e quero que vocês saibam que toda a estrutura continua operando a todo vapor para que a gente possa apoiar você que está em casa e ajudá-la a passar por esse momento com mais tranquilidade, com paciência e, sobretudo, gente, com fé e com esperança, na certeza de que tudo passa. O coronavírus também vai passar, ok? Então, preparados, porque o mundo continua e nós precisamos também continuar a nossa vida, tá bom? Mas o WhatsApp do programa hoje, você pode participar conosco pelo WhatsApp, mandando a sua mensagem, fazendo a sua pergunta. Inclusive, a convidada do programa vai com certeza nos assistindo e irá participar conosco também pelo WhatsApp. A pandemia do novo coronavírus, Covid-19, é um problema que impacta a vida de todas as pessoas, inclusive as crianças. Conter os pequenos em isolamento neste período é um... Ter atenção às crianças é importante neste momento, escutar o que elas estão fazendo, o que elas estão falando, é importante para toda a segurança da família. E pensando nisso, eu convidei a psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia, Giancarla Cruz Gama, para nos dar orientações de como lidar com as crianças em tempos de coronavírus. Veja o início da fala de Giancarla. Eu sou Giancarla, psicóloga infantil, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com as crianças nessa época dessa crise que a gente vive por conta do coronavírus, como dar o suporte necessário às crianças, nessa que é uma fase que impacta de uma forma tão significativa a vida de todos, inclusive a delas. Então é uma época de familiar cada vez mais seguro e divertido para as crianças, sendo que essa também é uma fase de muitos aprendizados se a gente conseguir aproveitá-la de uma forma positiva, apesar das dificuldades, apesar das angústias vividas, especialmente pelos adultos que têm uma compreensão obviamente bem melhor do que a seriedade e a gravidade dessa situação. Então não é por ela ser séria que isso deva ser angustiante para as crianças. Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como lidar com elas nesse período. Estamos de volta aqui no estúdio ao vivo na CITES TV a cabo e Giancarla Cruz Gama, psicóloga infantil, especialista em neuropsicologia, que se dispôs a conversar conosco, aliás, a nos orientar. Na verdade, não vai ser uma
conversa presencial, mas vai ser uma troca de informações dentro do possível e da participação dela online. Mas tem uns vídeos já gravados falando sobre a importância de orientar os adultos, os pais que lidam com as crianças do ponto de vista principalmente emocional, tá? Não é da questão de sugerir brincadeiras, de sugerir atividades, que isso tem na internet facílimo de encontrar, a gente pesquisa, tá lá muitas e muitas sugestões. Mas o nosso foco do programa de hoje é principalmente orientar como utilizar essas brincadeiras, esses jogos, essa rotina e como trabalhar também, principalmente o emocional do adulto de quarentena. Então nós vamos começar com Giancarla falando sobre como falar com a criança, trocar ideias com a criança sobre o coronavírus. Vai lá, Giancarla. Algo muito importante que nós devemos fazer, obviamente, criança, seguindo a compreensão que a criança tem em cada fase que ela está, a gente deve falar abertamente sobre o assunto. Devemos ser claros e objetivos para que a criança saiba, tenha consciência do que está acontecendo, porém de uma forma que ela não fique assustada. Então, algo bem interessante a ser feito é inicialmente perguntar à criança o que ela sabe a respeito disso, o que é que ela sabe a respeito do coronavírus. Antes das escolas suspenderem as aulas, a maioria delas conseguiu falar um pouquinho com as crianças a respeito, inclusive para alertá-las sobre mãos, não abraçar os coleguinhas, não ir para a escola doentinho. Então, inicialmente se pergunta à criança o que é que ela sabe a respeito disso, o que é que ela ouviu falar, como danada esse coronavírus na cabecinha dela. E aí, a partir do que ela disser, a partir do que ela souber, a gente vai conduzir. Vírus é um bichinho que fica na sujeira, principalmente na sujeirinha da mão, por isso que é tão importante a gente estar lavando as mãozinhas com frequência, passando o álcool gel, se não for possível lavar, tirando todas as dúvidas da criança, deixar que ela pergunte, deixar que ela fale sobre os sentimentos, questionar o que ela quiser. Porém, apesar de falar sempre a verdade, a gente não deve encher a criança de informações desnecessárias, porque isso pode preocupá-las. A gente tem que lembrar que a infância é uma fase em que as crianças confundem fantasia e realidade. E isso acontece no simbólico, no faz de conta. Então, só um pouquinho mais velhas, por volta dos 8 anos, é que a criança começa sim a entender a realidade como ela é. Por isso é tão importante a gente se utilizar do lúdico, do brincar, de histórias, de desenhos para ajudar acontecendo no mundo real. Então tá aí a dica de Giancarla, né? Vocês já viram como falar com a criança, como chegar junto para tocar nesse assunto. Agora vamos vê-la também falando sobre uma outra maneira de fazer isso. O primeiro vídeo, ela fala na questão e o assunto e trazer a criança para essa interação com o adulto. E agora, como falar, como conversar, como explicar à criança sobre esse período de uma maneira mais lúdica, através da brincadeira. Vamos ver. Seguindo ainda essa linha de falar a verdade para a criança, mas utilizando uma linguagem lúdica para que ela entenda, já que a melhor forma de se comunicar com a criança é através do brincar, é através justamente desse faz de conta. E só um parêntese, se nós formos pensar, principalmente as crianças menores, da mesma forma que elas acreditam em Papai Noel, em Coelho da Páscoa, em Fada do Dente, elas acreditam também em monstro, em bruxinha, em bicho-papão. Por isso que a fantasia permeia o pensamento dela, de acordo com a maturidade. Então, repetindo, à medida que a criança vai amadurecendo, a compreensão dela, o sistema cognitivo dela vai entendendo como o mundo funciona de forma real. Então, se a criança é pequena, é interessante que a gente se utilize de recursos que ela consiga compreender melhor. Então, acredito que a grande maioria dos pais já tenha visto, por exemplo, aquela experiência de colocar 2 pratos com água, um deles com água e sabão, o outro com água e orégano ou pimenta, e pedir para que a criança molhe o seu dedinho na água com
entre aspas, sujeirinha, que seja a pimenta, o orégano, outro pozinho, e em seguida molhe no sabão e volte o seu dedinho para o pratinho com a sujeira e aquele sabão, ou seja, a limpeza, vai espalhar todos os bichinhos que estão por perto. Então, utilizando-se de desenhos, pedir para que a criança imagine como danado será esse coronavírus. Pode-se falar até que o coronavírus tem esse nome porque o corona tem a ver com coroa, que esse bichinho ele usa uma coroa quando visto de bem pertinho. Então pedir para que a criança imaginar como ele seja, pedir para que ela desenhe e conversar um pouquinho a respeito. Se ela demonstrar medo, não alimentar de forma alguma esse medo. O que a gente tem que tratar é dos cuidados necessários, da prevenção, e não alimentar medos da criança para que assim ela siga o que é necessário. Então tá aí o segundo vídeo falando dessa maneira lúdica de como chegar à criança. Eu tenho também uma história para contar para você, criança, que está nos assistindo. Vamos lá. O escudo protetor contra o rei vírus. Havia uma vez um rei muito fedorento chamado Vírus, que vivia escondido em qualquer lugar do mundo. Este rei tinha muita vontade de expandir seu reino. Então um dia saiu à conquista de outros reinos, pegou um avião e ao aterrissar em cada cidade, começou a empestar a todo mundo, a todo o planeta. Sendo assim, em cada lugar que o vírus chegava, muitas pessoas adoeciam gripadas. Estavam os médicos que cuidavam dos doentes. Quando alguém adoecia, lhe pediam que ficasse em casa, rodeado de muito amor e com toda a sua família. Até que se sentisse melhor. Era um dia para poder vencer o rei vírus. Decidiram fechar creches, jardins e escolas. As crianças ficaram muito tristes, porque queriam estar com seus amigos, brincar e aprender. Então, uma ideia super poderosa surgiu para ajudar os médicos: o escudo protetor. Assim, as crianças podiam seguir brincando juntos sem se contagiar com a gripe. O escudo protetor que desenharam se ativava em 4 passos. Passo 1, dedos abraçados, um pouquinho com água e sabão. Passo 2, mãos com álcool gel para dar aplausos. Passo 3, cumprimentar-se de longe. Passo 4, e se houvesse tosse, usar o cotovelo. 1, 2, 3, 4, escudo protetor ativado. Foi assim como as crianças conseguiram afastar o rei vírus do jardim e puderam seguir se divertindo juntos. Quer ativar o escudo protetor? Comece a praticar em sua casa. Recomendações às mães. Pronto, aí vocês têm algumas recomendações que eu não vou ler, mas este livro, gente, vai estar disponível lá no canal do programa, no Instagram do nosso programa Essencial, e você vai poder ter acesso a ele. Quem quiser pode pedir via WhatsApp também, que eu mando para vocês em PDF, para que vocês possam, no celular, ou no notebook, ou no tablet, contar essa história para suas crianças, ok? Manda para mim o pedido via WhatsApp, que eu mando para você essa historinha para que vocês se divirtam com suas crianças em casa, tá bom? Eu tenho aqui alguns recadinhos. Gilvaneide, do Nortear,
mãe de Alisson, quero parabenizar o programa Essencial pelo tema e deixar um grande abraço especial às amigas Maura e Jean, que são excelentes profissionais. Beijo para você também, minha amiga. Outro recadinho, esse é da própria Xian. Eu disse que ela estaria lá junto conosco assistindo, adorando a condução do programa. Obrigada, minha sobrinha. Estou aqui, mas estou aí com você, com certeza. Não só no coração, mas também em vídeos que nós vamos continuar mostrando. E temos aqui um recadinho também muito especial. Boa noite, amiga. Essa profissional, doutora Xian Carla, é maravilhosa e estou encantada com as dicas. Olha que bacana. Moramos na Patagônia, Argentina. Estamos assistindo ao vivo pelo site. Por aqui as mamães também têm as mesmas dúvidas em relação às crianças, mas têm o privilégio de ser irmã da psicóloga entrevistada e poder tirá-las a toda hora. Grande beijo e fiquemos em casa. Tia Keila, eu tenho uma surpresa para você. Olha quem está conosco também no programa. Mostra aí, Ranieri. Viu o vídeo de tia Dinda? O que é que você sabe sobre o coronavírus? Tem que fazer o quê? Lavar a mão. Olha, gente, que lindo. Essa é a sobrinha de Tia Carla, filha de Tia Keila, que mandou a mensagem lá da Argentina, ok? Beijão aí para vocês todos. E vamos continuar a nossa entrevista, né? A nossa conversa com Tia Carla. Agora, ela vai falar para nós quais as orientações que os adultos devem ter para lidar com as crianças nesse período. Que orientações você tem para os adultos, Xian? Outra questão muito importante na condução desse período com as crianças é que os adultos, geralmente são os pais que estão com a criança, mas se forem os avós, os tios, padrinhos, seja quem for que esteja responsável pelos cuidados com a criança, é importantíssimo que nós adultos nos cuidemos, que a gente se sinta seguro também, tranquilo, que a gente tenha serenidade para lidar com as questões, com as mudanças na rotina de todos que chegam em nossas vidas por conta dessa questão da pandemia. Então, quanto mais seguros e tranquilos nós estivermos, mais segura e tranquila também vai ser a criança. Então, se a gente está angustiado com alguma coisa, se a gente tem alguma dúvida, a gente procura esclarecer, busque ajuda de profissionais. A internet está cheia de profissionais da saúde que estão dispostos a ajudar a esclarecer dúvidas para que a gente se mantenha calmo. O que se tem falado tanto de evitar o pânico, então graças a Deus nós estamos atuando na prevenção para que o vírus não se alastre. Então a gente está tendo a oportunidade, inclusive, de aprendermos juntos com as crianças a valorizar novos hábitos, a fortalecer nossos vínculos, criar inclusive mais intimidade com os nossos filhos. Então, para que a gente possa passar essa positividade para eles, é preciso que a gente esteja bem e demonstrar para a criança medos desnecessários que ela não vai ter condições de lidar. Evitar que a criança assista noticiários, evitar muita exposição à mídia, a notícias. Nós mesmos adultos não devemos estar tão expostos, tão ligados o tempo inteiro nas notícias que vêm. Quantos casos, quantos óbitos. Não, vamos nos focar naquilo que é importante sabermos para a nossa prevenção, termos consciência da importância disso, mas não deixar que nossa vida esteja o tempo inteiro girando em torno disso. Então vamos otimizar a nossa rotina junto com a criança, que ela seja proveitosa, produtiva, divertida e que nos ajude sim a aprender juntos coisas que possam nos fazer felizes também. Tá aí a dica, mais uma vez, de Tia Carla. E se sabe, gente, da importância do adulto manter a sua sanidade mental para poder lidar com a criança. Afinal, a gente só passa aquilo
que a gente realmente está vivendo. Então, o comportamento, a atitude do adulto que lida com a criança ensina e diz muito mais do que as palavras, do que as brincadeiras. Então, vamos ficar atenta a essas orientações de Xian e cumpri-las com nós mesmos nessa lida com nossas crianças, ok? Nós vamos agora, sim, deixa eu fazer um pedido a vocês, a pedido de Xian Carla, que está nos acompanhando. Ela deu ideia que eu achei maravilhosa. Tá aí o WhatsApp 988661773 e Xian Carla está sugerindo que as mães, os pais, os adultos que estão nos assistindo, as próprias crianças, mandem nos dizer via WhatsApp durante o programa o que é que vocês estão fazendo nesse período de quarentena. Como é que vocês estão brincando? Sugiram brincadeiras, contem como vocês estão se virando aí em casa nesse momento forçado de interação familiar inesperado. Então, conta pra gente como é que o improviso está se dando aí e o planejamento nessas alturas já está acontecendo, ok? Nós aguardamos aqui e vamos continuando com Xian Carla agora sobre as questões emocionais, mais especificamente nessa rotina, na lida com as atividades escolares, como é que a gente consegue lidar com as questões emocionais, com a rotina, com o acompanhamento das atividades escolares que continuam mesmo no período de isolamento, como é que isso deve ser encaminhado. E ainda falando dessas questões emocionais de adultos e crianças, como tenho falado desde o início da nossa conversa, de mantermos a calma e de aproveitarmos a oportunidade para aprendermos mais, inclusive sobre nós mesmos. Então a gente vai aprendendo a regular as nossas próprias emoções e ensinando as crianças a fazer o mesmo. Então se percebe que a criança está angustiada com alguma notícia, com alguma coisa, ensina ela, estimula ela a falar sobre o que ela está sentindo, acolher o sentimento dela, tranquilizá-la. E isso não só em relação à questão da doença que está solta aí pelo mundo, mas também as angústias vivenciadas pela mudança de rotina. Falar um pouquinho por que é que se está em casa, porque foi necessário suspender as aulas, incrementar a rotina da criança com as atividades escolares. A grande maioria das escolas tem passado através das redes sociais atividades para que a criança possa fazer em casa. Então manter com a criança essa rotina de estudos, de atividades. Se a escola não está mandando atividade, não tem problema, manuseia os livros, revê as atividades já feitas, tenta inventar alguma tarefinha junto com a criança que tem a ver com o que ela estudou. Pega o celular, vai rever fotos de momentos divertidos na escola, abre as redes sociais das escolas e vai ver lá fotos dos professores, de festinhas vividas nos anos anteriores, para que a criança mantenha, mesmo que de forma indireta, o vínculo com o ambiente escolar. Então, o que se tem falado tanto, não se está de férias, se está num recesso, vamos dizer assim, forçado, necessário, mas estamos todos na batalha para que esse processo escolar, esse processo de ensino-aprendizagem não seja quebrado, mas sim ele está sendo modificado, readaptado, para que a criança possa se manter num ritmo de estudo, de aprendizagem, mesmo que de forma indireta. Então essa rotina, além de muitas brincadeiras, ela deve incluir todos os dias um momento para que a criança possa estudar, fazer as tarefas, seguir orientações que as escolas vêm dando. Qualquer coisa, entre em contato com os professores. Tenho certeza que todas as escolas estão com esse canal aberto para que os pais possam buscar, sempre que necessário, uma orientação. Xian Carla falando, entre em contato com os professores. Eu lembrei que tem muitas mães, as mães de Nortear estão assistindo e acredito que muitas mães frequentam o consultório de Xian Carla e eu sei também que muitas dessas crianças não têm só o atendimento psicológico, tem também o atendimento da terapia ocupacional, da fonoaudiologia,
outros atendimentos complementares. Então, assim como vocês podem entrar em contato com estes outros profissionais para pedir sugestões, para pedir orientações. Eu acredito, inclusive, que eles já estejam fazendo isso. Então, é mais uma dica. Tá passando por uma situação difícil, tá angustiado. Eu sei que não é fácil ter crianças pequenas, de repente você tem uma rotina e muda tudo na sua vida. Para o adulto também não é fácil, principalmente quando você é muito disciplinado e é pego de surpresa. Então, não entre em pânico, não se apavore, principalmente em frente à criança. Respire, se afaste, comece a olhar para você e pergunte a você mesmo. Pare, pergunte o que é que está acontecendo, qual é a sua necessidade como mãe, qual é a sua necessidade como adulto naquele momento e busque a ajuda de um profissional que possa lhe dar uma orientação que você já conheça, ou de um amigo, ou de um parente, enfim. Não se deixe levar pela emoção no primeiro momento, porque não é o mais indicado agora. A emoção tomou conta, olha para ela, dá um nome a ela e vê a necessidade que está por trás dela, para que você possa resolvê-la e aí então voltar junto à criança, tá? Fica essa dica e vamos ver agora como é que Xian Carla continua nos orientando ainda sobre a rotina, que isso é o que mais importa, porque é o dia a dia da criança. Vamos lá. Falando ainda sobre a rotina com as crianças, é importante que ela seja produtiva, não só em termos de tarefas, mas também de brincadeiras. Estão circulando nas redes sociais também listas de brincadeiras, de atividades lúdicas que podem ser feitas com a criança em casa, jogos de tabuleiro, jogos de movimentação, dançar, inventar coreografias com as crianças. É uma excelente oportunidade também para nós pais falarmos do que a gente gostava de fazer, de brincar quando éramos crianças, da idade deles, mostrar, apresentar brincadeiras do nosso tempo passado, que eles ainda não conhecem. Então, por conta da rotina corrida do dia a dia, muitas vezes a gente não tem esse tempo disponível para ficar tanto com a criança envolvido em brincadeiras, né? Tentar tirá-las sempre do tablet, do celular, da TV. Para isso também a gente precisa sair de frente às telas para dar esse exemplo, lembrando que somos referência de pessoas, de ser humano para os nossos filhos. Então, eles vão sempre tender a nos imitar. Então, às vezes a gente reclama tanto de alguma conduta da criança e não percebe que, na verdade, a criança está seguindo o nosso exemplo, né? Então, se a gente percebe alguma conduta inadequada da criança, também é importante a gente refletir como a gente está se comportando. Então, além das atividades escolares, do universo da aprendizagem de conteúdos escolar, que é importante a gente estar reforçando diariamente, das brincadeiras, seguir uma rotina com alimentação saudável, com um sono, uma qualidade de sono adequada. E também, gente, é uma ótima oportunidade para a gente trabalhar com as crianças responsabilidades domésticas. Então, se a criança ainda não tem responsabilidades em casa, no seu dia a dia, é um momento oportuno demais para que a gente possa fazer isso. Então, arrumar sua caminha, guardar seus brinquedos, colocar a roupa suja no lugar, a mamãe e o papai a enxugar uma louça, a passar o pano na casa. Não é trabalho infantil, é uma parceria que a criança vai ter o maior prazer em seguir. Então, já é comprovado que aquelas crianças que têm responsabilidades domésticas no seu dia a dia, claro, gente, quando a gente fala de responsabilidades domésticas, estamos falando de tarefas simples e adequadas à idade de cada criança. Então, as crianças que têm esse hábito das responsabilidades no seu dia a dia, do autocuidado, elas desenvolvem uma melhor autonomia e também melhoram sua capacidade atencional. Tá aí, isso já foi inclusive comprovado através de estudos, que a criança que ajuda em casa, ela se torna um adulto
mais responsável e mais prendado também, tanto a mulher como o homem. Deixa eu comunicar a vocês que a clínica Pedro Cavalcante, a unidade aqui de Currais Novos, está funcionando durante este período de pandemia, por entender que os serviços de saúde são essenciais no auxílio à população, porém com todos os cuidados e orientações dos órgãos competentes. Veja que o Dr. Daniel, que é médico responsável pela unidade de Currais Novos, fala a respeito desses cuidados e dessas medidas que foram feitas para evitar a proliferação do novo coronavírus. Bom, pessoal, eu sou Daniel Cortez, otorrinolaringologista aqui da unidade da Clínica Pedro Cavalcante de Currais Novos. Então, só para passar algumas orientações para vocês, foram definidas para que mantivéssemos o funcionamento da clínica, né, mesmo durante esse período de pandemia, né. Então, são algumas medidas protetivas tanto para o paciente quanto para os profissionais aqui da unidade. Então, a gente já está exercendo uma triagem mais rigorosa, desde o paciente quando liga para a marcação, até quando chega aqui na unidade, de forma que aqueles mais sintomáticos já são encaminhados para o pronto-socorro, né? Aqueles que apresentam uma sintomatologia mais branda já ficam com máscara, né? São orientados a fazer higienização com álcool gel, que tem vários dispensadores na unidade. A própria marcação das consultas está tendo um intervalo maior e a gente está reforçando justamente para evitar aglomerações, né? Os pacientes são orientados a sentarem em algumas poltronas apenas para manterem um intervalo de pelo menos 1 metro entre cada paciente, né? As medidas de higienização da clínica foram reforçadas também para aumentar a segurança dos pacientes e de todos os funcionários. Após cada exame físico do paciente, todo o ambiente, todo o consultório acaba sendo higienizado. Então, de forma geral, a gente resolveu manter o funcionamento da clínica, justamente por acreditar que a nossa especialidade, né, que é a otorrinolaringologia, atende essas infecções respiratórias, que é o nosso dia a dia, e é uma forma até de esvaziar um pouco mais o pronto-socorro, que está tão lotado nessa época, né, dessa pandemia. Então foram essas as orientações que a gente resolveu tomar para manter o atendimento da clínica nesse período. Como mais uma medida de segurança, né, a gente suspendeu temporariamente os exames eletivos, né, principalmente da parte auditiva, com a fonoaudióloga, a audiometria, a impedanciometria, teste da orelhinha, e os exames endoscópicos que a gente realiza aqui no dia a dia no consultório, como a videonasofibroscopia, que é a endoscopia nasal, a videolaringoscopia. A gente só está realizando realmente em casos bem restritos, né? Os exames eletivos a gente orienta que só após esse período de pandemia. Então, nesse período, desse ápice da pandemia, né, principalmente nesses próximos 15 dias, quem não deve procurar a unidade é aquele paciente que esteja com uma febre mais persistente, né, principalmente acima de 24 horas de duração, com dispneia, que é essa sensação de cansaço, uma queda maior do estado geral. Então são pacientes que a gente já orienta que procure pronto atendimento para realizar os exames laboratoriais, os exames complementares necessários, né. Os demais casos a gente está orientando que possa vir procurar os atendimentos caso precisem, né. Novamente reforçando que a gente aumentou o intervalo entre uma consulta e outra para que seja feita toda a higienização do ambiente e que evite aglomerações na clínica. Então estamos funcionando normalmente nessas condições que a gente já explicou. Então tá aí, se você precisar de uma consulta com o otorrinolaringologista, seguindo as orientações de quando não deve procurar e quando você pode, que ele acabou de dizer, a unidade da Clínica Pedro Cavalcante de Currais Novos, também de Caicó, do interior, estão funcionando aqui em Currais Novos de 8h30 a meio-dia e das 14 às 17h30, ok? Então vamos agora para alguns recados do WhatsApp, muitas mensagens, então vamos lá. Boa noite, este programa é essencial para esse momento, parabéns. Os professores do Centro Municipal de Reabilitação estão orientando os pais com informações e dicas de atividades de acordo com os serviços terapêuticos em que atuam. Olha aí, tá vendo? Que maravilha! Parabéns a vocês do Centro Municipal de Reabilitação.
Nós temos também, boa noite, Maura. Boa noite, tia Carla. Eu sou Jacira, mãe de Oscar, sou da família Nortear e estou aqui em casa, atenta a cada dica para pôr em prática com meu amado Oscar. Tá aí, que bacana, gente. Outro recadinho, parabéns, o programa tá maravilhoso, muito boa essas dicas da tia Carla e da historinha também. E mande a historinha, eu vou mandar, gente, pode deixar. Você disse... Boa noite, Maura. Como você disse, é complicado porque não é apenas uma pausa simples e toda uma mudança drástica é feita à escola, impossibilitada de ir ao parquinho e a falta das terapias. Então, por mais que tenhamos a escola online, terapias também, tem os cuidados diários do cotidiano que precisam ser redobrados. Então, nos resta aguardar com serenidade tudo passar. Beijos, uma mamãe do Nortear, Patrícia. No mais, o programa está de parabéns. É verdade, Patrícia. Muita força a vocês, mamães, que têm seus filhos com dificuldades, com limitações. Mas olha, nós sabemos que Deus, Ele não permite maior do que nossas forças e do que podemos fazer. E vocês são vitoriosas, são heroínas e eu sou fãzona dessas mamães corujas do Nortear, que você é uma delas. Então vocês vão, com certeza já estão dando exemplo de como fazer nesse período, porque vocês são guerreiras e sabem lidar com dificuldades como ninguém. E eu falo isso porque conheço pessoalmente vocês, ok? Parabéns a vocês por estar enfrentando com serenidade esse momento. Manda um alô para David Braga, ele adora os vídeos da tia Xian, tá adorando os vídeos da tia Xian. Parabéns, Maura, pelo programa de hoje. Essas dicas são muito importantes para nós pais. É um momento muito delicado. Estas informações e dicas só nos enriquecem para o nosso dia a dia com nossos filhos. Aldenora, obrigada, Aldenora, pela participação. Maura, gostaria de saber se tem um contato que eu possa dar uma palavra com a tia Carla, porque estou precisando levar meu filho a uma avaliação com ela quando sairmos dessa quarentena. Te agradeço, até porque senti segurança, ela é muito calma, estou gostando muito. Eu vou dar o contato da clínica onde ela atende, né, o fixo, que eu sei de cabeça, é o 3412 2580, 3412-2580, você fala com Josi, atendente, e ela diz quando tia Carla retornará ao atendimento clínico, ok? Então vamos lá, continuando nossa conversa com Xian. Vamos lá, Xian, mais uma. No mundo atual, quais os recursos que nos são disponibilizados e como é que esse mundo atual, essa tecnologia pode nos ajudar nesse momento, Xian? No nosso mundo atual, a gente conta ainda com os recursos da tecnologia que conseguem nos manter conectados, em contato com pessoas que não estão fisicamente presentes. Então, nossos parentes, principalmente, amiguinhos das crianças, os próprios professores que se disponibilizarem, a gente pode fazer chamadas de vídeo, gravar áudios, mandar fotos e manter a criança conectada, nós mesmos adultos também, apesar de isolados, mas juntos, mesmo que não fisicamente presentes. Então, é aproveitar esse tempo para ensinar a criança valores importantes em termos de solidariedade, a importância de ajudarmos uns aos outros. Por que é importante esse isolamento? É importante só para a gente? Só para a nossa família? Não, é importante para toda a nossa comunidade. Quando a gente impede que o bichinho do coronavírus, que causa a doença, que nos deixa doentes, quando a gente tem os cuidados necessários, não é só a gente que vai ficar bem, a gente vai impedir também que esse bichinho chegue até outras pessoas. É uma oportunidade ainda da gente falar sobre os profissionais da saúde e
de como eles são importantes na vida da comunidade, de repente até uma área profissional que a criança começa a pensar que pode seguir no futuro. Então, falar sobre essas profissões que talvez a criança não tenha contato, por que é que se usa máscara. Então, assim, trazer o assunto para a vida da criança, repetindo o que falamos inicialmente, de uma forma positiva, sem exagerar nas informações, de uma forma saudável. Então, para que quando a criança volta, todos nós voltemos à nossa rotina normal, a gente possa lembrar dessa fase em que ficamos em casa de uma forma positiva, que apesar de ser uma fase de angústias e medos, também foi muito gostoso estarmos juntos, estar com os nossos filhos, aprender junto com eles coisas novas, resgatar coisas da nossa própria infância que estavam lá adormecidas e que a gente pôde exercitar, porque isso nos faz bem. Então é hora de desacelerarmos, de investirmos no que é positivo para as nossas vidas, de, mais uma vez repetindo, de fortalecer os vínculos de amor, de intimidade com os nossos familiares. Aquelas famílias que têm sua religião, aproveitar para rezarem juntos, para fortalecerem a fé e passarem para a criança que isso é uma fase, que dias maravilhosos estão para chegar. Então, a esperança, o otimismo, a positividade, ela deve permear essa rotina diária junto com a criança, e não o medo, as incertezas, a sobrecarga de informações negativas. Ok, nós estamos de volta e eu quero agradecer de coração a tia Carla pela participação e deixo com você, tia Carla, a despedida do programa de hoje. Então, encerrando nossa conversa, espero ter ajudado com essa fala, que inclusive contém diretrizes da Unicef, que é a Organização das Nações Unidas para a Infância, que é algo que vem sendo disseminado no mundo inteiro, que é quem todos estamos sofrendo juntos essa pandemia. Então, quero agradecer ao Programa Essencial, a Maura Cruz, pelo convite, pela confiança. Resolvemos fazer através de vídeos para que não saíssemos de casa, respeitando o isolamento, e desejar que tudo isso acabe logo, que Deus abençoe a todos nós. Cuidemos de nossa saúde, vamos pesquisar na internet, conversar com familiares e amigos que estratégias eles estão utilizando para trabalhar com as crianças em casa, o que é que está sendo legal, o que é que está funcionando. Tem muita coisa sendo divulgada assim por aí. Algo que eu não falei, que eu acho bem bacana, é uma técnica de pintar um bichinho, desenhar um bichinho na mão da criança, para que de manhã, para que ela passe o dia lavando as mãos e brincar com ela. Quanto mais ela lava a mão, mais ela vai matando aquele bichinho que é o coronavírus. Então, quando o bichinho sair da mão da criança, é sinal de que aquelas mãozinhas foram lavadas muitas vezes. Então, são recursos assim que a gente pode tornar o cuidado como uma brincadeira, a prevenção como algo divertido. Então é isso, até a próxima. Um beijo grande em cada um. Beijo nas minhas crianças, que eu já estou morrendo de saudade. Aí, nós também deixamos aqui um beijo grande para todos vocês. E um muito obrigada, tia Carla. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.